Tá vendo? Proteger os filhos no mundo digital é um desafio gigante. E não tem nada a ver com espionagem ou ficar checando senha escondido. Hoje a gente vai entender o que é a chamada educação digital protetiva. É um jeito moderno, mas com muito afeto e firme de estar presente na vida online de crianças e de adolescentes. Quem nos ajuda a navegar nesse assunto é a especialista em sexualidade protetiva, a Mônica, que tem uma frase poderosa: proteger no digital não é vigiar, é estar junto. Então, vamos entender junto sobre isso. Por quê? A gente trouxe essa matéria, né, Mônica, que parece inocente e de inocente não tem nada. Não, eu fiquei tão feliz, né, por esse espaço, porque, como você falou, é tudo muito novo. Nós, enquanto famílias, também estamos aprendendo, a educação também está aprendendo. E o meio digital pode parecer inofensivo, é igual, eu brinco com os alunos, jogar tigrinho dá uma falsa ideia que eu vou ficar milionário. Então, um jogo desenvolvido para enganar o cérebro de adulto. E para criança, pré-adolescente e adolescente, também tem todo um conteúdo para enganar, educar e muitas vezes com uma finalidade muito ruim, que é aliciar para que crianças e adolescentes produzam conteúdos que depois serão usados por pessoas que a gente nem tem ideia, mas sempre com péssimas intenções. E a Mônica, que é especialista nesse assunto, não só aqui no estado, mas em todo o país, né? Você fala em educação digital protetiva. O que isso significa? Me interessar pela vida do meu filho, sabendo que nós somos de uma geração bem diferente do nosso filho, mas enquanto eu descubro, sei, me informo que existem perigos nos meios digitais, eu vou buscar informação. E aí, com essa informação, entendendo que o universo não dá para tirar totalmente o meio digital, porque a gente vive no meio digital, é eu me colocar à disposição e saber qual é o conteúdo que meus filhos acessam, lembrando que a proibição é a pior coisa que tem. Então, a educação protetiva é eu criar um espaço de diálogo, sem julgamento e sem punição. É conversa, até para desenvolver o senso crítico. E aí, esse tema que a gente trouxe dessa expressão há pouco ali, né, sobre o cérebro apodrecido, quando eu comentei sobre essa reportagem na redação, a Stephanie, que é estudante de jornalismo e tem uma irmã pequena, ela falou: minha irmã sabe de tudo isso e ela não tem acesso a TikTok, ela não tem acesso às redes sociais. Então, assim, ó, às vezes a gente está olhando muito para uma coisa e está esquecendo outra, né? Que a rede social não é só quando acessa o celular ou o computador. Não, e lembrando também que ninguém vive numa bolha. Na minha casa eu posso não distribuir o celular, o tablet, eu não deixo meus filhos assistirem, ou eu deixo em tempo reduzido, mas os filhos, eles vão para a escola, eles participam na igreja, participam de projetos. Então, eu não tenho acesso, mas você tem. Aí você me conta. Ô, Mônica, sabia que eu encontrei isso na internet? Eu não conto para os meus pais, porque senão eu sei que eu posso ficar de castigo ou deixar meus pais chateados. Eu vou lá na sua casa, vou brincar, e lá você me apresenta um mundo que quem não tem preparo mergulha, mas de forma negativa. Então, realmente, não existe bolha e proibição é a pior forma da gente educar digitalmente. E aí você também traz a questão do afeto e da firmeza, que é o desafio de todo pai, né? Saber que, como que eu posso me aproximar, quebrar essa barreira, né, do meu filho compartilhar as coisas sem ser invasivo, sem ser aquela coisa autoritária. Na verdade, é até assim, eu até brinco, né? Coloca aquela cara de paisagem, porque muitas vezes a gente tem vontade já de proibir. Mas lembrando que quanto mais eu me interessar pela vida do meu filho, mais ele vai contar para mim. Quanto mais eu reprimir, menos eu vou saber. Então, uma dica que eu sempre uso para as famílias é: coloque-se à disposição para jogar com seu filho. Pega, antes de falar mal do jogo, vai lá, senta e fala: vamos jogar hoje, por mais que você não goste. Mas só para saber, você conversa no chat? Com quem você conversa? Isso aqui é a sua família no jogo? Se interesse por isso, porque a partir daí você vai conseguir ter estratégias até para desenvolver o senso crítico. Essa é uma coisa importantíssima. Ninguém nasce sabendo se proteger. É igual atravessar a rua. A gente aprendeu que tem que olhar para os lados. E no digital também. Quais são os perigos que eu posso encontrar? Então, a família, aprendendo sobre o universo digital, ela também pode ensinar quais são os perigos encontrados. E nessa conversa, que é tão bonito, porque ao invés de eu esconder da minha mãe, eu vou contar para minha mãe. É um investimento que vale a pena. E aí a gente entra também num lugar assim que muitos pais não estão tão conectados. Tem pais, às vezes, que por não terem acesso, quando
descobrem através dos filhos, eles também têm que buscar informação. Tem. Porque às vezes eles não têm os recursos ou não têm o conhecimento. Eu, por exemplo, quando eu vi aqueles bonequinhos ali feitos de inteligência artificial, eu achei fofinho no primeiro momento. Sim. E quando eu vi todos os meus colegas comentando e dizendo, não, isso aí está sendo muito falado no TikTok e tudo mais, e não é algo nem tão recente, né, algo que já vem de 2024, aí eu, que me acho uma pessoa até que tenho acesso à informação, fiquei surpresa com os riscos que isso pode oferecer. Exatamente, e até nós temos casos tristes, né, de crianças que acabam entrando em desafios, que estão nos vídeos rápidos, no TikTok, nos vídeos rápidos, que são os shorts no YouTube, e a gente teve recentemente uma criança aqui no estado que faleceu, porque ela fez o desafio desodorante, né, e aí vai lá, passa o desodorante, todo passo a passo estava ali aberto. E por que uma criança vê aquilo e ela se motiva a fazer? Então, para entender tudo isso, os pais precisam também se colocar nesse local como uma nova abordagem dentro de casa, além de ensinar a ser educado, a ser obediente, a organizar a casa, também entender sobre o universo digital. Essa é uma nova função da família na educação protetiva dos filhos. Pais, tem muita coisa envolvida, então tem as questões dos desafios que podem colocar em risco, tem a questão da sexualidade, Sim. que está muito presente de uma maneira muito disfarçada e até mesmo de drogas. Exatamente, existem jogos e é muito importante os pais identificarem como plataformas do Roblox, Free Fire, vários jogos que muitas vezes a gente acha que não tem nada a ver, mas lá, eu mesma, por trabalhar nesse universo, os alunos me mandam recortes dos jogos, onde mostra como se compra bebida alcoólica dentro do jogo, usando a moeda do jogo, como comprar droga, até como fazer uso. Então isso está no jogo. E aí não adianta falar, então você não joga mais, porque aí ele vai jogar na casa do amigo. É importante você entender algumas técnicas, como por exemplo, deixa ele jogar, desativa o chat do jogo. Começa por aí, já desativa. Deixa ele jogar sozinho, sem interação com outros, que aí vai ser mais difícil. Mas infelizmente está acontecendo um movimento de educação negativa nessas plataformas, porque o dia que eu chegar para você, que eu vou falar, e aí, você já faz no jogo, faz agora na vida real, você vai fazer. Então, existe toda uma finalidade do porquê essas coisas ruins estão na internet. Recentemente, eu vi um caso também de uma adolescente que marcou encontro com uma pessoa que era uma pessoa mais velha e aí só ao chegar ao local ela se atentou a isso. Isso é coisa que a gente vê em série, vê em filme e acho que é algo distante, Sim, né? Não, mas muito próximo. Muito próximo. Para você que está interessado nesse assunto, a Mônica fala muito sobre isso nas redes sociais. Vou pedir para colocar ali, ó, Mônica Kaimen, né, no português. Você pode seguir ela, inclusive, Mônica vai estar na Feira do Livro também. Sim, agora nessa quarta-feira, dia 4, às 16 horas, no Teatro Juarez Machado, para profissionais da educação, famílias interessadas na vida do filho, nessa questão, né, de entender um pouco mais o que é a educação digital protetiva, a gente vai estar lá, na Feira do Livro, do Teatro Juarez Machado, às 16 horas. Assunto importantíssimo. Mônica, seja sempre muito bem-vinda aqui ao Ver Mais. Obrigada. Muito obrigada.